que é o artista? O artista é um indivíduo capaz de olhar as coisas que todos veem de um ângulo singular. Então ele apresenta uma visão singular de uma realidade da qual todos participam. Eu acho que a gente aprender a ver é muito importante. E é tudo. Aprender a ver. É mesmo que ler um livro, ver um quadro. Ver como é que... Eu sempre perguntei, como é que esse pintor fez isso? É assim como o sujeito que faz uma cadeira, diz assim, vamos ver como é que essa cadeira foi feita. Curiosidade profissional, né? E aí vai aprendendo as coisas, né? Aprender. Eu acho que saber ver é saber como as coisas aconteceram. Isso eu acho importante. Isso é um aprendizado. Meu pai era agente da Estrada de Ferro, era o estacionário. Então, nós éramos transferidos. E sempre que se anunciava uma transferência, a primeira pergunta que fazia eu à minha mãe era: mãe, tem rio? Se não tivesse rio, eu disse, mãe, então eu não gosto, não estou triste, né? Então o rio realmente está muito vinculado à minha infância, né? E eu, quando guri, brincava muito de barco, né, e sonhava em ser capitão de navio. Imagina, eu, comandante de navio. E brincava com aqueles caramujos. Os caramujos eram os marinheiros, né? E eu acho que é tão forte o rio, para mim, que eu me emociono. E acho que a gente deve viver como o rio. E se renova sempre. As águas do rio são sempre novas. E eu acho que nós devemos também ser sempre novos, né? Porque o artista deve ser assim, né? Porque afinal a gente quase vê uma árvore, né? Tu não sabe a maneira que tu vai pintar essa árvore. Tu não sabe as cores que tu vai usar nessa árvore, as formas que tu vai usar, porque isso vai ser ditado pelo teu impulso, pelo que tu está sentindo naquele momento. Saí de Porto Alegre em 1942. Vivi no Rio de Janeiro mais de 40 anos. Eu sempre olhei a paisagem e procurei os elementos que me pareciam que eram elementos plásticos, elementos que dariam esse clima, essa coisa. O artista faz a escolha dos seus modelos, porque ele vai escolher os modelos que estão afins com o que ele quer dizer. Então, há coisas que me intrigam, há coisas onde eu encontro que ali existe algo, ali existe alguma coisa. Eu senti, aquilo está comigo. Da nossa infância é o suficiente para preencher uma vida de 100, 200 ou mais anos, compreende? Uma vida de tartaruga. Realmente é o suficiente. É o suficiente. Nós temos uma riqueza sedimentada dentro, compreende? Que é a nossa vivência. Tudo isso está dentro de nós. Tudo vem do nosso pátio, quer dizer, da nossa infância, e nós temos material para uma vida longa, 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 né?
com as coisas que nós colhemos na nossa infância, no pátio, né? Nos porões das casas, compreende? Nos nossos brinquedos e tudo isso. E eu, naturalmente, tinha essa minha vivência com o carretel, com aquele brinquedo, um dia, quando pintou, eu usei esse mesmo material para ser o veículo, substância das minhas fantasias, da minha expressão de arte. É um mundo fantástico, é um mundo mítico, né? E que na maturidade vem à tona, né? As coisas agora começam a se desprender e elas sobem, né? Depois, a minha vida foi evoluindo e tal, e eu terminei fazendo uma pintura que chamava abstrata e chamava até gestual. Embora eu tivesse sempre as estruturas das figuras que eu fiz. Eu criei, através do carretel, uma linguagem de símbolos, associando com figuras geométricas e formas que foram nascendo, e eu criei uma linguagem minha de signos. Esse algo além que está ali é que justamente é a arte, porque é algo que não se define, que está no sentido do artista, no expressar do artista e depois da pessoa que participa, que vê e que recria. Claro que o outro, quando vê, ele tem que sentir que ele recria dentro dele aquela emoção, né? É preciso um convívio para a pessoa realmente gostar de arte, entender de arte, precisa conviver com arte. Eu acho que essa formação da pessoa ter não ser indiferente, se interessar pela arte, isso só pode acontecer com o convívio com a arte. Tem um modelo, ele tem um objeto concreto na frente, um modelo, que ele está dando o suporte, está lhe dando as estruturas, está lhe dando a luz, está lhe dando a sombra, está lhe dando todos os volumes que ocupam o espaço, já que ele vai fazer uma figura. Mas ele não segue os lineamentos da figura, não está retratando a figura. Aquilo ali está sendo um suporte de uma figura que não é que ele esteja idealizado antes, mas é uma figura que ele, uma expressão, alguma coisa que ele percebe, que ele procura.
Eu acho que a obra de arte, ela tem um poder de comunicação, ela se caracteriza pela sua presença. É um quadro realizado, é o vivo, está vivo e presente, é como se tivesse uma pessoa ali. Quer dizer. Então aquela presença ali não pode, uma presença jamais pode gerar indiferença. A presença, porque sempre aquilo é inquieta, aquilo sempre a pessoa é atraído para olhar aquilo, porque aquilo questiona. Eu acho que realmente a coisa tem que ter sangue dentro, tem que ter vida dentro. Então, realmente me chamou a atenção o manequim, quer dizer, o boneco, aquela coisa enfeitada, aquela coisa dengosa. E aí aconteceu realmente que os manequins já estão perdendo aquelas feições assim, de beleza, aquela coisa, e se tornaram, de certo modo, trágicos, isso não há dúvida. Tanto que as últimas partes chamei de fantasmagoria. Eu apenas sinto esta necessidade de expressar esse mundo subjetivo. Por exemplo, se há um dia muito alegre, ensolarado, isso de uma maneira genérica pode ser um dia ensolarado, mas para um pintor, para uma pessoa que tem uma outra foco da vida, ele pode ser até muito sombrio, pode ser um sol muito sombrio, tem muitas sombras no sol. O artista precisa sentir o que se passa no seu tempo. Então, para pintar esse aspecto sombrio do mundo, eu tenho que usar essas cores baixas, essas cores soturnas, porque elas expressam isso. Se eu pintar com cores rosa e tal, eu não estou expressando esse mundo que eu sinto. Então, eu estou fazendo uma coisa que não corresponde, compreende? O que eu estou sentindo. Mas só quando a gente consegue formular uma linguagem é que se pode expressar. Que a pintura é o meu mundo, é a minha vida, é a minha realização. Fora da pintura, eu não, realmente, não existo. Eu existo em função daquele, é quase que viver um poema, sabe?